Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, nesta aula de matemática financeira, o tema é juros simples. E aqui eu vou resolver dois exercícios com você para calcular a taxa de juros. Muito bem. Vamos lá, o regime de juros simples. A fórmula básica do regime de juros simples, você vê aqui na tela, que é o valor futuro. O valor futuro é o montante acumulado após determinado período, é igual ao valor presente. O valor presente é o capital inicial investido, que multiplica este fator, 1 mais I vezes N. Então, 1 mais I é a taxa de juros, vezes o N, que é o prazo da aplicação. Bom, então nós vamos calcular, olha só, nessa hipótese aqui, foram dados o valor presente, 150, o valor futuro, 191, e o prazo, 135 dias. Bom, se eu vou trabalhar com 135 dias, é porque eu vou achar uma taxa dia. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou resolver aqui para calcular essa taxa mês. Então, eu quero essa taxa aqui vai ser I% ao mês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir os 135 dias por 30, porque o mês tem 30 dias. E vamos lembrar que em matemática financeira, o mês tem 30 dias, o ano tem 360 dias. Não importa que seja fevereiro, não importa que seja ano bissexto. Ah, mas o ano tem 365 dias. Não. Em matemática financeira, o ano tem 360 dias e o mês tem 30 dias. Então, dividindo aqui os 135 por 30, quer dizer, 135 dias divididos por 30 dias, dá 4,5. Então, esse prazo aqui, ao invés de trabalhar com 135 dias, eu vou trabalhar com 4 meses e meio. Porque se o prazo aqui já é, a unidade é mês, então a taxa já vai sair também em mês. Muito bem. Olha só, eu quero calcular a taxa. Olha onde está a taxa. Olha onde está a igualdade aqui na minha equação. Então, normalmente, quando a gente resolve uma equação, eu quero calcular a taxa, eu quero chegar lá no final e dizer assim, ó, a taxa é igual a e dar a resposta. Então, olha a igualdade, olha o lado em relação à igualdade que eu quero a taxa. Eu quero a esquerda da igualdade. Oficialmente, a gente chama isso de primeiro membro da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse FV aqui e vou passar lá para o outro lado. Ó. Então, vai ficar PV, que multiplica 1 mais I vezes N, igual a FV. Tá? Porque aí o N, olha o N em relação à igualdade, já está do lado que eu quero. Então, muito bem, vamos substituir. No lugar do PV, 150. 1 mais a taxa, eu quero saber. O prazo, 4,5, são 4 meses e meio. O FV, 191, ó. Estou tirando todos os valores daqui, né? FV, 191. Sem querer, ficou um coração ali. Muito bem. Então, continuando. Olha, o 150 que está multiplicando, ele vai dividir o 191. Então, 1 mais I vezes 4,5, eu posso passar o 4,5 para frente, 4,5 I é igual a 191 divididos por 150. Aqui eu estou somando 1, né? Então, se ele está somando, esse 1 vai lá para o outro lado, diminuindo. Vai ser 191 divididos por 150 menos 1. E o 4,5 I, quer dizer, 4,5 vezes I. Esse 4,5 que está multiplicando, ele vai dividir, ó, ele vai dividir todo esse resultado aqui, ó, tudo isso aqui. Então, vai ser 191 sobre 150 menos 1. Olha, como é taxa, e só a taxa, no final, eu tenho que multiplicar por 100. Né? Por quê? Porque eu vou responder em porcentagem. Bom, observe que eu não tinha feito nenhuma conta antes, né? Eu só fui isolando o i na equação. Agora eu vou pegar a calculadora para fazer todo esse cálculo aqui, tá? Ó, todo esse cálculo aqui. Então, eu vou começar dividindo 191 por 150, o resultado menos 1.
o resultado dividido por 4,5 e o resultado vezes 100. Eu vou fazer na calculadora científica. Então, vamos lá, olha. 191 divididos por 150, igual. Aí, menos 1, igual. Dividido por 4,5, igual. E vezes 100. Vezes 100, igual. Olha lá, olha o número, isso é uma dízima periódica, né? 0,74, 0,74, 0,74, 0,74. Eu vou arredondar aqui para duas casas decimais, tá? 6,07. Então, voltando aqui, essa resposta, 6,07% ao mês. Olha, abreviei AM ao mês. Essa aqui, então, é a nossa resposta final. Bom, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora usando a calculadora financeira HP12C. Então, vamos lá para HP. Ó, não tem problema que esse valor está no visor. Então, vou começar com 191, Enter. Eu esqueci outro valor, era 150? 150. 150, divide. Aí, eu vou diminuir 1. 1 menos. Vou dividir por 4,5. Então, 4,5 que divide. E eu vou multiplicar por 100. 100 vezes. Bom, 607, a mesma resposta. A minha HP está já configurada para apresentar apenas duas casas decimais. Se eu quiser mais casas decimais, por exemplo, 9 casas, tecla amarela F e o número 9, olha. Aquela mesma dízima periódica que a gente encontrou na científica. Mas eu vou configurar para duas casas decimais. E observe, ó, 6,07, a mesma resposta. Bom, nós vamos agora resolver um problema para onde nesse problema a gente vai calcular o montante acumulado. Aqui. Muito bem. Então, olha só, já vou colocar a fórmula aqui também, né? Que a gente já sabe que o regime é de juros simples. Então, vai ser FV igual a PV, 1 mais I vezes N. Bom, eu sei que nesse problema aqui eu vou calcular a taxa. Por quê? Porque este vídeo é de uma aula onde eu ensino a calcular a taxa. Então, eu já vou trocar esse FV aqui, olha, já vou tirar daqui e colocar do outro lado, tá? Para facilitar. Então, vamos ler agora e interpretar o problema. Qual o custo de um cliente? Olha, quando eu pergunto o custo de um cliente, está aqui entre parênteses, olha, eu quero saber qual é a taxa de juros. Porque o cliente tomou um empréstimo de R$ 1.000. Então, lá no início, olha, ele pegou seta para cima, R$ 1.000, é o PV. Então, ao final de 135 dias, eu vou também, como eu fiz no anterior, vou dividir 135 por 30, tá? Isso vai dar 4 vezes 30, 120. Foi o mesmo valor dali de cima? Foi, né? Vamos ver lá, cadê? 135 dias, 4,5, né? 135 divididos por 30 dá 4 meses e meio. Então, fazer a mesma coisa, olha. 4 meses e meio, olha, 4,5. Isso aqui meses, né? 4 meses e meio. Devolveu 1.300. Então, valor futuro, 1.300. Tá? Então, quando eu pergunto o custo de um cliente, é porque o cliente, eu quero saber quantos por cento ele teve que pagar. Então, quando eu pergunto qual é o custo do cliente, eu quero saber a porcentagem que ele pagou. O banco que emprestou esse dinheiro para o cliente, o banco teve um lucro, né, uma rentabilidade. Então, se eu tivesse perguntado da ótica do banco, eu perguntaria qual a rentabilidade. Então, se você resolver um problema de matemática financeira e estiver falando na rentabilidade do banco, é a taxa de juros. Se estiver falando do custo do cliente, é a taxa de juros. Tá? Eu vou usar o termo rentabilidade ou custo, dependendo de quem está ganhando é rentabilidade, de quem está pagando é custo. Vamos substituir, ó, o valor presente inicial, 1.000, 1 mais, ó, a taxa eu quero saber vezes o prazo que é 4,5. Então, 4,5 e é igual ao valor futuro que é 1.300.
Então, 1.000 vai dividir 1.300. Então, vai ficar 1 mais 4,5i é igual a 1.300 divididos por 1.000. Aí, o 1 que está somando aqui vai passar para o outro lado, diminuindo. 1.300 por 1.000, ó, menos 1. O 4,5 que está multiplicando, o i, ele vai dividir, ó, ele vai dividir todo esse resultado aqui, ó, tudo isso aqui. Então, 1.300 divididos por 1.000 menos 1. E como é taxa, no final a gente tem que multiplicar por 100. Então, vou colocar a resposta aqui em cima, ó. Mas aí eu preciso usar a calculadora. Então, olha, eu vou pegar 1.300, dividir por 1.000, o resultado menos 1, o resultado eu divido por 4,5 e o resultado vezes 100. Então, 4.000, 4.500, oh, perdão, 4.000 não. É 1.300 divididos por 1.000 igual menos 1 igual dividido por 4,5 igual vezes 100 igual. Isso deu, olha a taxa aqui, 6,66. Arredondamento correto, 6,67, porque é uma dízima periódica, né? Ao mês, porque eu trabalhei com 4 meses e meio. Bom, vou fazer esse mesmo cálculo agora, só que utilizando a HP 12C. Então, vamos lá. Esse valor na tela não tem importância. 1.300, Enter. Opa, só que eu digitei errado, né? Então, não tem importância esse aqui. Eu vou digitar o correto. 1.300, Enter. 1.000 divide 1 menos 4,5 divide 100 vezes. Ó, 6,67, que foi a resposta que a gente já tinha encontrado aqui. Bom, então nessa aula a gente aprendeu como calcular a taxa de juros em regime de juros simples. Espero ter te ajudado. Muito obrigado. Tchau.